Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Learn 365. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho das restrições e do controle para sincronizações de arquivos através do aplicativo do OneDrive. Não necessariamente somente para sincronizar para o OneDrive for Business, mas para sincronizar para bibliotecas do SharePoint também, utilizando o client do OneDrive, tá? Nós vamos utilizar o comando que é o set SPO tenant sync client restriction, porque justamente nós estamos falando da restrição da sincronização no aplicativo, tá? Que você habilita via PowerShell e você define algumas extensões que você quer bloquear, o sincronismo. Você define também se o usuário pode ou não continuar utilizando a versão antiga do OneDrive para sincronizar arquivos. Meu nome é Sara Barbosa. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma opinião sobre os vídeos que nós estamos gravando, por favor, deixe seu comentário, acesse o meu blog também e que você possa colaborar com esse conteúdo. Basicamente, o que nós vamos precisar? Primeiro, pré-requisitos. Se a gente vai falar de utilização de SharePoint e utilização de PowerShell, SharePoint Online, utilização de PowerShell, vocês precisam assistir o primeiro vídeo com os pré-requisitos, tá? Tem outros vídeos também voltados para esse tema de gerenciamento dos administradores do 365, olhando para um pouquinho mais para SharePoint Online. E eu coloquei muitas referências, porque esse vídeo, na verdade, nós vamos utilizar as sugestões do TechNet, as recomendações do TechNet e a referência onde você vai pegar os comandos, onde você pode delimitar os parâmetros, está nesse primeiro link. Pontos que a gente precisa deixar que são importantes, o bloqueio de arquivos é basicamente na sincronização. Então, assim, você está bloqueando que não vai daquela origem do aplicativo do OneDrive, da máquina do usuário, ele não vai conseguir mais sincronizar, por exemplo, um PST, ele não vai conseguir sincronizar um PDF, mas se ele tiver pelo celular dele, usando o aplicativo no celular, ele conseguiria sim fazer o upload de um arquivo com a extensão bloqueada, tá? Essa é uma das limitações, com certeza no futuro pode ser atualizado e aí vem algumas outras formas. Esse tipo de bloqueio vocês não conseguem fazer pela interface gráfica, ainda. As alterações que você fizer via PowerShell, elas podem demorar até 24 horas para refletir, e ela não vai impedir um processo que já está em execução, ok? Se o usuário já tiver um arquivo fazendo o upload, só que está carregando por conta do tamanho, depois que você bloquear, não vai impedir esse arquivo que já estava num processo anterior, somente novos arquivos, ok? E se ele tiver uma quantidade de arquivos sendo sincronizados, alguns já começaram e outros ainda não começaram, os que começaram vão ser sincronizados, infelizmente, e os que não começaram ainda, ele receberá uma mensagem de erro quando o script entrar em vigor. Um ponto super legal que eu gostaria de deixar para vocês, um artigo também, existe uma dúvida bem frequente relacionada a tipos de arquivos que eu bloqueio ou não bloqueio o upload no SharePoint Online. Isso é bem antigo, essa dúvida. E esse link do suporte da Microsoft, ele lista os arquivos por padrão que são bloqueados para fazer o upload, independente se vai ser via client, independente se vai ser arrastando um arquivo ou fazendo o upload pelo navegador, tá? Principalmente arquivos que são executáveis. Então, eu vou mostrar para vocês algumas extensões que nativamente são bloqueadas e vocês não vão conseguir gerenciar. Ok, eu estou aqui com a minha máquina aberta e eu tenho aquele artigo aberto que ele é bem antigo, tá, pessoal? Desde quando a Microsoft lançou as primeiras versões 2010 do SharePoint Online, existe esse link como referência. Ele está em constante atualização, mas as restrições elas ainda não se modificaram, tá? Não sofreram muitas alterações. Quem está acostumado a gerenciar o SharePoint local, quando ele está instalado num servidor dentro da empresa, sabe que você consegue fazer personalizações das extensões que você quer fazer upload ou que você quer bloquear. Mas no SharePoint Online, você não vai conseguir liberar que essas extensões aqui sejam liberadas para fazer o upload, independente da forma, seja client ou não, tá? Então,
Isso aqui é um artigo como referência para vocês do que já vem nativamente bloqueado e algumas outras referências mais. O que nós vamos falar nesse vídeo, basicamente sobre o script que você vai poder gerenciar alguns comandos para não sincronizar alguns tipos de arquivo para uma biblioteca do SharePoint ou para o OneDrive for Business utilizando um novo client. Super importante você checar qual é a versão que os seus usuários estão utilizando, porque mesmo se eles usarem versões anteriores e você fizer os bloqueios via PowerShell, não vai efetivar essas alterações. Esse artigo é super claro sobre isso. Basicamente, eu vou usar dois comandos, mas se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, tem aqui a referência de vocês bloquearem, por exemplo, que o usuário não use o cliente antigo para fazer sincronização, ele seja obrigado a atualizar para o novo cliente, para que efetive o gerenciamento e cada vez mais também você tenha um controle maior sobre o OneDrive for Business. Isso aí é uma discussão eterna dentro das empresas e que ele está ganhando cada vez mais gerenciamento para que você tome uma decisão se vai liberar para toda a empresa, se vai bloquear ou não. Então, tem bastante coisa legal aqui para vocês lerem nesse artigo, caso vocês queiram aprofundar sobre os bloqueios e sobre o gerenciamento. Não quero que os usuários façam sincronização de Mac, eu quero definir se os usuários estão com a máquina no domínio, qual é a máquina que pode sincronizar ou não. Então, tem uma série de coisas legais aqui, dicas para que vocês possam aumentar o seu nível de gestão sobre o ambiente, principalmente para quem administra a parte de Office 365 e acaba deixando um pouquinho de lado a parte do OneDrive, a parte do SharePoint. Eu deixo essa sugestão desse link de referência, porque aumenta as suas respostas para os usuários de negócio quando eles falam sobre segurança. Como a gente colocou no pré-requisito, conectar na central do SharePoint Online é um pré-requisito para esse script também, que você tenha a biblioteca com todos os comandos também, tá? E aí, basicamente, a gente vai ter dois comandos aqui para mostrar como é que funciona. Antes da gente começar a aplicar os comandos, a gente pode verificar quais são as políticas que eu possuo habilitadas dentro do meu ambiente de Office 365 voltado para o SharePoint Online. Então, eu vou repetir todo o comando, só que no lugar de set, eu vou usar o get. E vai listar para você o que está bloqueado, o que está liberado. Todas as restrições que nós temos aqui, se você tem alguma restrição de sincronização dentro da sua organização, se não está habilitado, por exemplo, sincronizar arquivos via OneDrive, se você tem uma lista de domínios que está liberada a fazer a sincronização, esses domínios têm que estar registrados no Tenant, se você tem Mac bloqueado, e quais são os arquivos que, apesar de estar liberado a sincronização, quais são os arquivos que você quer liberar, que você quer bloquear para que não sejam sincronizados pelo cliente. E aí, basicamente, você começa a utilizar os comandos. Esse comando, quando você deixar as aspas em branco, não tem nada entre as suas aspas, é que você quer deixar liberado. Qualquer tipo de arquivo pode ser sincronizado. Esse segundo comando é quando você quer bloquear algum tipo de extensão, exceto aquelas que já estão bloqueadas por padrão. Então, você pode definir todas as extensões em apenas uma linha de comando, porque toda vez que você roda esse comando, se você colocar primeiro PowerPoint, depois DocX e deixar o Excel sem restringir, se você rodar o comando, ele vai bloquear somente PowerPoint e DocX. Se você rodar de novo, colocando só Excel ou colocando PST, por exemplo, ele vai apagar o que foi feito anteriormente e vai colocar a nova. Então, toda vez que você for acrescentar novas extensões, é importante você repetir as que já estão bloqueadas para que você não faça uma substituição de uma política, tá? Então, eu vou executar. Ok, já fiz a execução e ele já rodou o get para me mostrar aqui. Agora, os arquivos bloqueados são 3 extensões. Como eu falei para vocês, se eu vier aqui e no lugar de acrescentar
eu simplesmente rodar o comando de novo, mas como se eu fosse adicionar uma nova extensão e não repetir todas as extensões que já estão bloqueadas, eu vou liberar as extensões bloqueadas e vou bloquear somente a nova. Ó, ele vai renomeando, tá, a sua política. Então é importante vocês não fazerem desta forma. Eu vou voltar e vou colocar aqui o comando para fazer a limpeza. Até porque esse é um ambiente de produção e no nosso caso a gente não precisa bloquear nada. Então, basicamente é isso, pessoal. Quem lembra um pouquinho de como foi a criação do OneDrive for Business, como foi a criação do SharePoint, fica bem feliz com essas possibilidades. Não são muitos comandos que nós temos para fazer o gerenciamento, não são todas as possibilidades, mas já é um grande ganho, já é um grande avanço no amadurecimento da solução para dar mais gestão ao administrador e mais tranquilidade para os usuários de negócio, com vazamento de informação ou que possa danificar algum tipo de política interna de segurança. Então, fica essa dica para vocês. Aproveitem para se inscrever no nosso canal, deixe as suas contribuições e até o próximo vídeo. Até logo!